Paz e graça. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te faça prosperar, que Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor esteja à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita e à sua esquerda. Que o Senhor abra a sua mente. O tema da nossa palavra é mente, o poder da mente renovada. Amém? E eu quero deixar aqui um recado. Partilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E desde já agradeço esta oferta que você faz ao nosso ministério. Amém? Antes de nós começarmos o nosso tema, eu quero deixar um recado que Deus orientou-me a deixar. Nós temos o hábito de ouvirmos as notícias do mundo, e isto é bom, isto é muito bom. Os mais velhos dizem que enquanto a barba do outro está a pegar fogo, põe água na sua. Então estamos a pôr água na nossa barba. Eu vejo muita gente, muito profeta, isso admira-me bastante. Eu vejo muito profeta, muito pastor que recebe revelação de Deus para outros países, menos o dele. Recebe revelação de Deus para outros. E eu fico a perguntar, mas Senhor, você não tem ninguém para falar para cada país também? Recebemos muito pouco recado. E às vezes Deus me diz, olha, às vezes dou-te recado e você não passa. E eu às vezes digo, olha, não passo porque é uma questão talvez das pessoas ignorarem. E o Espírito Santo respondeu-me, olha, desde os tempos idos as pessoas têm ignorado revelações. Então não é no seu tempo que as coisas vão mudar. Cabe a ti a responsabilidade de falar a revelação que eu te dei. E agora, se eles aceitam ou deixam de aceitar, isso não é problema seu. Esse é problema meu. Amém? Então pedi perdão ao Espírito Santo. Eu venho aqui dar um recado que veio da parte do Senhor. A Angola deve se preparar. A Angola deve se preparar. A minha província especial deve se preparar. Há tempos eu tive um sonho em que um dos bairros da nossa província estava a dar muito trabalho na governação. Muito trabalho. E hoje tornei a sonhar isso. Estava a andar com alguém que é governante, mas com muito trabalho dentro da minha província. A província do Namibe. Estava a dar muito trabalho por causa das chuvas. Nós não temos imaginação do que vai acontecer na nossa província. Mas vai acontecer. Coisas terríveis vai acontecer este ano, entre 2023 a 2024. Então, enquanto as barbas dos outros estão a pegar fogo, vamos colocar água nas nossas. Vai haver chuvas torrenciais em que diretores ligados à área da agricultura a nível do país vão andar a 9, de um lado para o outro, dando sementes. E mesmo assim as sementes a desaparecerem com as chuvas. Vai haver fome. O que nós estamos a ver aqui em Angola e estamos a reclamar a fome não é nada do que está para vir. Não é nada do que está para vir. O que está para vir é pesado. E eu quero deixar um recado aos internautas. Vamos mobilizar o povo para orarmos. Vamos mobilizar o povo angolano para orarmos. A capital do nosso país não tem imaginação do que vai acontecer. E nós não vamos culpar o governo. Nós não vamos a tempo de culpar o governo, porque não é uma situação de culparmos o governo. É a própria deliberação de Deus. Nós andamos a fazer coisas que depois queremos cobrar assistência divina. Nós não podemos cobrar assistência divina quando nós é que praticamos os atos. E eu às vezes me pergunto, quando nós fizemos as alegorias dos carnavais, como foi Brasil, como foi Angola e outros países, aquela imaginação vem de onde? Porque já houve carnaval desde os tempos idos. Aliás, nós nascemos no meio do carnaval. Mas nós nunca vimos um carnaval como o carnaval deste ano a nível do mundo, onde as pessoas imitavam e abusavam o crucifixo de Jesus.
onde as pessoas faziam alegorias, onde colocavam 2 demônios vestidos de vermelho com chifres e 2 anjos. Então um demônio vermelho que representava o fogo contra Jesus e um demônio e um anjo que representava aquele que estava de vestes brancas, batia a Jesus, arrastava Jesus. Essas alegorias, essas ideias saem da onde? E ali no meio há católicos, há protestantes, há pentecostais, estamos ali todos nós. Mas nós perguntamos, essas alegorias saíram da onde? Essa imaginação foi fruto de quê? Do Espírito de Deus? Tenho certeza que não. E a Bíblia declara que não se blasfema a Deus, é um pecado gravíssimo com pena de morte. Os 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então nós devemos nos preparar, porque o problema não é que não puseram esgotos. O problema não é que não fizeram bem as obras. O problema é que Deus vai fazer cair algo sobre o mundo para ele confrontar com o homem, porque o homem, ultimamente nós nos achamos muito superiores. Achamos que devemos mandar no Criador da terra, porque temos o livre arbítrio, né? Arbítrio. É assim que se diz, não é? Português é difícil, mas dá para falar. E então quando nós confrontamos e achamos que por Deus estar no terceiro céu, Ele estar calado, nós podemos fazer tudo, então nós temos um preço. Portanto, se você acorda cedo para ir vender, você está à espera de lucros. E a Bíblia confirma que aquele que se levanta cedo para ir trabalhar, o Senhor abençoa. Então, se você dorme muito, não se queixe da fome nem da pobreza, porque o preguiçoso tem que ter pobreza. Então, se você tem ideias que você acha que são frutíferas para si, como as ideias que tiveram no carnaval, então nós temos um preço a pagar, não? Temos um preço a pagar. E nós vamos pagar. Deus está confundindo o juízo dos sábios e está-se a chegar aos grandes arquitetos, aos grandes líderes, aos grandes doutores, e está a dizer: vocês vão sentir e vão perceber que eu estou no terceiro céu, eu mando a terra e que esta terra não está na mão do diabo. Então nos preparemos. Eu pelo menos sou angolana, e se eu digo que sou profeta na minha terra, apesar de não ser entendida, nem percebida, para mim não há problemas nenhuns. Mas eu trago um recado, porque certamente haverá um juízo. Se eu não fizer a minha parte, eu vou ser castigada por isso. E então eu deixo esta palavra aqui. Angola deve se preparar. Os líderes eclesiásticos em Angola, movimentemos o povo de Deus para a oração. A chuva não escolhe casa. O Senhor vai bater. Mas nós temos uma promessa, que Deus diz que aos dele, Ele cuidará a fio. Quando houve a praga no Egito, o movimento não foi do espírito da morte, porque o espírito da morte é comandado pelo diabo, por Satanás. Não, o movimento foi feito pelo anjo da morte. Quem comanda o anjo da morte é Deus. Deus mandou o seu anjo, o anjo da morte, aquele que peleja contra a morte proclamada aos filhos de Deus, aquele que arrasa nações. Foi ele que foi mandado ao Egito, e ele foi comandado de matar. Portanto, os olhos daquele anjo só podia ver o sangue do cordeiro sobre os umbrais da casa do cristão. Então o povo israelita teve que colocar o sangue do cordeiro sobre os umbrais, e a Bíblia declara que o anjo da morte foi ultrapassando aquelas casas que tinham um sinal. Hoje qual é o sinal? Missionária, vamos matar agora bodes e vamos meter cabritos, sangue de cabrito nas portas? Não. Você tem o sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por ti. Então você deve se firmar. E se firmar, ter confiança no Senhor, não é ficar parado, é trabalhar em oração. Vamos batalhar para que Deus proteja as nossas vidas, para que Deus proteja os nossos filhos, para que Deus tenha piedade de nós. Angola precisa de interceder, está fora do circuito dos governantes. Os governantes não vão conseguir reter essa situação, e ela vai acontecer. Nós temos que ajudar
o nosso país em oração, pedindo perdão, fazermos um movimento eclesiástico conforme nós fizemos quando estamos a fazer o Dia da Paz, a oração sobre o Dia da Paz. Vamos orar. Vamos orar. Clamemos ao Senhor para que Ele nos livre, porque a sentença foi dada. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia e Ele pode ter misericórdia sobre o povo. Amém? Paz e graça. Vamos agora à palavra do Senhor. Abra em Romanos 12, no seu versículo 2, diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a agradável e perfeita vontade de Deus? É aquela em que antes de tomarmos uma decisão, nós vamos a Deus perguntar se Ele é bom ou não. E você só pode ter intimidade com Deus quando você procura a presença de Deus e deixa que Deus entre na sua vida e tome algumas decisões. A Bíblia diz que Deus descia ao Éden e conversava com Adão todas as tardes. Por que que Deus, sendo soberano, ia ter com o homem todas as tardes? Porque Deus gosta de comunhão, Deus gosta de conversar com o homem. Mas nós vemos o homem, quando quer pecar, ele foge da comunhão de Deus, ele peca. Quando o azar chega, quando a consequência do pecado chega, ele volta e começa a perguntar a Deus: por que não estás me atender? Só falta ouvir em voz alta: como é que eu vou te atender se quando você foi fazer não me perguntaste? Então urge a necessidade de, quando temos que tomar alguma atitude, procurarmos realmente a face do Senhor. Procure conversar com Deus em todos os seus projetos. Não te estribes no seu próprio entendimento. Há pessoas que pensam que, por serem aliados de negócios de um governador, de uma governadora, de um ministro, de um presidente da República, prestar serviços ao Estado, as coisas não mudam. Meu querido, se você ficar doente, vai ter que ser trocado e vão colocar outro naquele lugar para fazer o negócio. A sua confiança não deve estar naquele ministro, naquele governante, não deve estar no dinheiro que você tem no banco. A sua confiança deve estar no Senhor, porque Ele conhece o dia da manhã. Há muitos que planejam, executam ações e projetos que não perguntaram a Deus se eram viáveis. Por exemplo, você montou uma hamburgueria, você montou uma janela aberta, você pensou que eu vou fazer um negócio X porque está a dar dinheiro. Eu estou a ver no meu vizinho, o meu vizinho está cheio de clientes. Então já não é uma questão de você fazer, mas é uma questão de inveja que você teve do seu vizinho. Você achou que os clientes dele seriam os seus, mas você não sabe com quantas agulhas ele cozeu as suas redes. Então o que é que você faz? Você vai abrir a janela aberta, vai pedir um empréstimo e você não teve a anuência de Deus que te criou. Então você nota que os teus clientes não são iguais do vizinho. Os seus produtos até são de melhor qualidade, mas não são iguais. Os clientes não aparecem. Então você começa agora a pedir a Deus e a jejuar. Não devias ter feito isso antes. Não devias ter procurado Deus antes. Não devias ter jejuado antes. Você está no meio de uma aflição, tem uma dívida, tem que pagar, mas você não procurou Deus. E depois você se chega e começa a fazer jejum. E Deus nem sequer responde o que você está a perguntar. Ele responde uma outra situação que você já perguntou muito antes. Ou muito depois. Então o ser humano tem dificuldades em se concentrar em uma conversa séria com Deus que o criou. Você, em essência, é criação de Deus. Certamente Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo para falar sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Você toma decisões e muitas vezes você quer que as pessoas optem por honrar as decisões que você teve. Não. Se eu tiver a mente renovada, meu Deus vai me dizer: não entra nesse negócio. Nesse negócio eu não estou. Não entra para orar para esta pessoa. Nesta decisão eu não estive. Deixa que ela pague este momento, porque ela não vai tornar a fazer. Ela tem que viver essa consequência. E muitas vezes Deus deixa-nos viver as consequências para que nós não voltemos a bater com a cara na parede. Amém?
Aleluia. O Senhor é Deus e Ele sabe tudo de nós. Aleluia. E vou lhe trazer aqui a história do elefante. O elefante, ele é grande. Ele sabe que ele é maior que o leão no meio da selva. Mas quando ele está à beira do rio, sendo ele pequeno, ele tem medo da corrente da água e ele foge. Mas se esse elefante crescer com a mentalidade que sempre que está diante de uma corrente de água, ele tem que fugir. Ele, quando for adulto, se não renovar a mente dele e não dar conta que ele agora é grande, tem estrutura para ultrapassar e tem altura, ele vai continuar a fugir à corrente. Porque ele não conhece a sua verdadeira identidade. Ele pensa que a identidade dele está concisa naquela mente infantil, naquela mente da criança, que via a água, a corrente do rio, como uma coisa grande aos seus olhos. E que parecia que a sua tromba iria se afogar. Renove a sua mente. Porque se você renovar a sua mente, Deus vai alocar projetos e planos conforme a sua mente é. Deus dá negócios pequenos a mentes pequenas. E Ele só pode dar negócios grandes a mentes grandes. Deus não pode te dar uma jurisdição de uma escola como diretor quando você mal consegue direcionar o seu lar. O seu lar que tem 2 filhos, você não consegue direcionar. Você não dá uma educação correta. Você não consegue liderar como deve ser o seu lar. A sua esposa, você não consegue liderar como deve ser o seu matrimônio. Então Deus não pode te dar uma coisa grande. Apesar do propósito que é descrito no seu caminho, Deus não vai fazer aquele propósito desenvolver, porque você não está preparado. Você deve se preparar nas coisas pequenas para alcançar as coisas grandes. Cuidado. O Senhor não rege um planeta. O Senhor rege planetas. Se você hoje tem medo dos ETs, saiba que Deus é que fez os ETs. Então a sua mente deve ser renovada para você não fugir qualquer coisa. Há pessoas que fogem moscas. Há pessoas que fogem mosquitos. Está a ver mosquito é sinal para você fazer um jejum. Mas quando o Senhor te dá sinais em sonhos, você não faz o jejum. Renova a sua mente. E faça tudo para você entender a linguagem do Senhor. Aleluia. As possibilidades da sua mente estão nas correntes da água viva que você deixa o Senhor passar sobre a sua mente, limpando o seu passado. Se você sofreu no seu passado, você não está destinado a sofrer no seu futuro. O passado é passado. Se as coisas não deram certo lá atrás, não significa que lá à frente não vai dar certo. Se você achou-se que é feia lá atrás, aqui à frente já tem boa maquiagem para se fazer e já podes disfarçar um bocadinho. Então renova a sua mente. Aleluia, em Cristo Jesus. Amém. Usar o problema em qualquer área não é o seu limite, é o seu trampolim. Amém. O problema que você tem agora não é o limite da sua vida, não é o limite da sua linha de atuação. Pega nesse problema e usa ele de trampolim. Usa ele de escada para ir a patamares maiores. Eu não conheço ninguém que foi a patamares grandes sem passar pelos problemas pequenos, os problemas médios, os intermédios. Aleluia. Amém. E eu vou lhe contar aqui um testemunho. A um determinado tempo, eu aceitei a proposta de um líder de ser coordenadora de um gabinete chamado psicopedagógico. E quando eu aceitei, dia seguinte, aquilo foi mais por honra, porque sempre fui uma mulher que gostei de fazer negócios, e então foi mais por honra, sendo professora. E então uma coisa me chamou a atenção. Eu tive nesse dia um sonho em que eu subia uma escada e as escadas estavam todas furadas. E eu, quando cheguei no topo, ia caindo. E eu depois entrei para um corredor e vi várias portas. E nenhuma das portas eram abertas para mim. De repente eu vi uma diretora de uma outra escola que fazia supervisão na nossa. E ela abriu a porta, mas não permitiu entrar. Ela ficou na porta e começou a rir de mim. E eu acordei. E eu não entendi aquilo. Corri para o meu pastor, que hoje é falecido. E ele disse: estás a coordenar o quê? Eu disse: negócios. Não. Eu disse: não, a única coisa que eu estou a coordenar é o gabinete psicopedagógico. Então você vai sair dali. Eu disse: eu por quê? Porque Deus não te chamou para aquilo. Eu disse: mas eu gosto de aconselhar. Não, você vai ter problemas ali. Você vai ter um caso
que vai trazer problemas graves. E eu tive esse caso. Deparei-me com um cidadão que, por sinal, estava a gerir um dos departamentos a nível da estrutura superior da delegação provincial, em que ele dormia com todas as suas sobrinhas para manter o seu lugar. E esse problema veio calhar comigo. A menina tinha 15 anos, a fazer 16, e ele era muito deprimida. Dei conta, chamei-ele, conversou comigo, e eu e o meu colega decidimos chamar o tio apenas para conversar, não dizendo o que ele estava a fazer, mas perguntando como era o comportamento, já que a menina disse que era tio e tal. Mas depois pensamos, não, vamos chamar a mãe. Chamamos a mãe, e a mãe disse: a minha filha teve a oportunidade de estar com a senhora professora, mas então eu vou aproveitar essa oportunidade. Ela não é a primeira, eu também fui usada, a minha mãe também foi usada por esse mesmo tio. Nós crescemos na mesma casa. A minha mãe me teve dentro da casa desse tio. Eu também tive essa minha filha dentro da casa desse tio. Esse tio vai nos usando. Então eu saí e fui para o casamento. Hoje o meu casamento é perturbado e a minha filha também. Mas eu consegui retirá-la. Mas ele continua a ligar para a minha filha e a fazer chantagens. Ele que sabe onde vai matricular a minha filha. Então me lembrei, na altura das palavras do meu pastor, e eu disse: isso tem que parar. Isso tem que parar. Então nós temos que arranjar uma maneira de, entre aspas, por parábolas, conseguirmos chamar a atenção a este encarregado, a este homem, já que ele é um líder na delegação e ele sabe da instituição dos gabinetes psicopedagógicos, como é que ele é assim. E no meio dessa situação, o meu colega comete o erro de ir falar para o diretor pedagógico. O diretor pedagógico não teve discernimento, chamou o tio, lançou. E este homem quis saber onde é que partiu esse aconselhamento. E foi para onde? Para mim, claro. Por quê? Porque Deus me tinha dito que este gabinete não te chamei para ali. Chamei-te sim para levar o evangelho, para aconselhar, mas não ali. Porque isto é um circuito fechado em que eu não estou. Amém? E automaticamente comecei a ver ali alguns conflitos e Deus me disse: sai desta cadeira. Eu fui insistindo, até que me apareceu aquela senhora que fazia supervisão, que era diretora de uma escola, fazia supervisão nessa escola. Apareceu, começou a fazer supervisão, informaram do assunto. Ela tratou de ir até a delegação e pedir que eu fosse retirada naquele gabinete. Algumas pessoas não concordaram, mas Deus visitou-me e disse: faça uma carta, retire-se desse gabinete, é urgente. E eu tive que fazer e retirei-me. Portanto, se eu tivesse perguntado a Deus antes de aceitar a proposta, que eu achei que era honra para aquele homem, Deus me devia ter dado aquele sonho imediatamente, a dizer: não vá para ali, eu vou te tirar dali, as escadas vão furar. Amém? A nossa mente deve ser renovada no que tange ao circuito de estarmos conectados com Deus permanentemente. Aleluia. A mágoa, a lesão da dor, a recordação do passado. Porque eu fui exturpada, eu fui violentada lá atrás. Porque as pessoas não me gostam, os meus tios me entendem mal, todo mundo me entende mal, as pessoas não me entendem. As pessoas não foram destinadas para te entender. Você deve se entender e principalmente procurar o entendimento de Deus sobre a sua vida. Se você não se entende, não espera que as pessoas te entendam, porque as pessoas nasceram para julgar. Nós temos essa circunstância, nós temos esse paladar no nosso íntimo da crítica. Amém? Da crítica. Nós ainda vamos falar sobre esse tema dos amigos de Jó. Aleluia. Então não fica preso à sua dor, porque você tem que ir na porta de uma comarca para você saber qual é a dor de uma mãe em ver o seu único filho preso ilegalmente. Eu vi uma avó chorar na porta da comarca porque tinham prendido um menino de 12 anos por causa de um telefone que ele roubou e entregou logo a seguir.
Mas quem é o advogado que vai lá tirar o miúdo? E ela está a chorar. E ninguém lhe podia fazer nada. Quem é que vai tocar? Quem é que quer que se mexa no seu pão diário? Então, quando você acha que o teu problema é maior, vai escutar problemas dos outros, para você ver que não é a única que foi exturpada, não é a única que foi violentada. Renova a sua mente. O tempo está a passar e você precisa de avançar. O diabo nunca terá pena de ti, nem os seres humanos. Por isso é que Deus não tem pena, Ele tem misericórdia, porque dentro da misericórdia existe um ensinamento. Aleluia! Então você tem que renovar a tua mente. Ah, porque o meu marido não me trata bem. O problema não é do teu marido, você deve se tratar bem. Ele não é teu gêmeo. Vocês se encontraram. O problema é dele. Faça a sua parte no casamento. Mas olha-te bem no espelho e avança, porque Deus tem planos contigo. Ah, eu mesmo não sou feliz porque eu não sou casada. A minha vida sentimental, se a tua vida sentimental não anda bem, enquanto você está a orar, enquanto você está em conexão com Deus, faça a tua vida emocional, faça a tua vida financeira andar. Quer dizer, se a sua vida sentimental não está a andar, a tua vida financeira também tem que estar parada. Não faz mais nada, só começa a ouvir muita música romântica, depois começa a vir depressão. Qual é depressão? Muita música romântica do Roberto Carlos, coitadinho do homem, a cantar para os lares mais viçosos. Você fica todo momento, quando vem para ouvir músicas cristãs, só ouve mesmo aquelas músicas que te fazem chorar. Vai procurar uma música que te faz dançar, porque a vida é urgente. E não está nada dito na Bíblia que quando você não faz sexo morre. Não tem, na Bíblia não está escrito, não inventa a história. Então há muita mulher digna que perdeu seu marido aos 35 anos de idade, 32 anos de idade, e ficaram assim sem marido até os 65, 70, até Jesus lhes chamar. Não morreram, deixaram um legado bem firme. E você que vai morrer por causa do sexo? Você vai morrer mesmo por causa da carne com veia? A carne com veia que vai te destruturar, vai ficar mesmo bem chupadinha, mesmo tipo um anjo da morte. Você tem as pessoas quando se encontram contigo à noite e querem fugir, só depois é que espantam, porque estão a ouvir voz de pessoa, porque não estão a me namorar, não estão a me beijar, não estão a me acariciar. Desperta a tua mente, aleluia, desperta a tua mente, amém? Os tropeços não existem para os mortos, dificuldades não existem para os mortos. Por isso é que até os serviços de energia e água não se preocupam em pôr luz, pelo menos aqui no nosso país, é isso que eu vejo, não é? Eu nunca vi mesmo um grande investimento, porque o governo fez um grande projeto de investimento para mim. Nunca vi no Orçamento Geral do Estado. Por acaso até já participei em alguns conselhos da escutação e eu nunca vi provincial, eu nunca vi um governo que se meteu um Orçamento Geral do Estado para meter energia no cemitério. Não, nunca vi. Também já andei pela capital, sabia? E eu nunca vi um investimento grande dentro do cemitério, nunca vi plafond. O governo fez plafond para meter posteletes de energia dentro do cemitério. Porque o cemitério é lugar dos mortos, dos que já pararam, dos que não têm projetos. Eu vou colocar energia num bairro em que vai fluir a população. Qual é a população que está lá dentro que vai usufruir? Porque eles precisam de descanso. E quanto mais escuridão tiver, é melhor. Você também faz a sua vida assim, não é? Como se estivesse já num jazigo, como se estivesse já morto. É assim que você faz. Você mesmo quer morrer e quer Deus vir lutar, mas você, a filha é grande, a filha é grande. Você, morto é que não tem problema. Você enquanto viver vai ter morto. Vai ter mortos ao teu lado, com mentalidade de mortos ao teu lado, enquanto você viver. Mas os mortos não terão os vivos ao lado. É verdade. Pode te doer muito, muito mesmo. Muito. Estás a levar mesmo teu pai e a tua mãe mesmo que te doeu mesmo muito. Mas se o coveiro dizer desce com ela aí, você vai fugir. Vai dizer eu pensei bem. Eu ainda vou perguntar a Deus. Aí você vai querer perguntar a Deus. Vai perguntar a Deus. Se você está a pensar bem, não quer entrar na cova. Então os mortos não precisam dos vivos lá. Não é verdade? Porque você foge. Então como é que você viva? Vai precisar de uma vida morta ao seu lado. Vai precisar das recordações do passado ao seu lado. Para quê? Vai te levar para onde? Cria projetos. Avança. Porque certamente um dia você também vai partir para a eternidade. Mas deixa um legado. Como diz um grande homem.
luta para na tua lápide, ali na lápide, a lápide é aquela parte quando te colocam a pé da mármore, para não vir ali escrito, esta é a campa de uma mulher fracassada, de uma mulher que não conseguiu avançar, morreu com depressão e opressão. Não. Vocês já sabem que enquanto você viver vai chorar, vai enfrentar inimigos. O problema é você achar que você é muito santa. Me perseguem porque eu até não faço mal a ninguém. Você às vezes encontra a formiga no caminho, pisa a formiga, não te fez nada, nem te mordeu. Dá pontapé no cão, não te fez nada. Então se você tem esse instinto de fazer, quanto mais o outro ser igual a você. Você às vezes encontra pessoas, e há pessoas que têm ideias fixas. Ninguém pode ralhar aquela pessoa. Amém? Ninguém pode ralhar aquela pessoa, entra em estresse, entra em depressão. Oh, a vida é para andar, é para caminhar. Aleluia. Renove a sua mente. O Senhor tem planos para ti. O Senhor quer conversar contigo. O Senhor quer que você deleites nos seus prazeres, os prazeres celestiais. A Bíblia diz que procura primeiro o reino. Procura primeiro saber se Deus está de acordo com as suas decisões. Procura primeiro. E se Ele tiver, o resto vem seguindo. Acorde de manhã, não confie nos carros e cavalos, não confia nesses carros 6 que estão aí, porque você pode deixar esses carros aí para a tua família. Mas Deus pode te mostrar que, olha, tem alguém que está a planejar lançar-te uma queda, uma lança noturna. E só Deus tem a capacidade de fazer isso. O teu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos não têm a capacidade. Então deleita-te no Senhor. Amém? Renove a sua mente. Aleluia. Para usufruir dos projetos do reino. Até aqui, a palavra do Senhor. Deus te abençoe rica e poderosamente. Partilhe esse vídeo. Mais pessoas precisam de ouvir esta palavra. Certamente vai ajudar a muita gente. Amém? Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Paz e graça.